para mais uma hora da história. Sabe quem é o nosso personagem hoje? Fala aí, tia Kelly. Há uma dica muito especial, ele é um dos maiores pregadores do Evangelho. E onde tá essa história? Tá lá em Atos capítulo 9, versículos de 1 a 19. Detalhe, esse personagem teve o seu nome mudado. Pois é, depois da experiência que ele teve com Deus. Agora ficou fácil, né? Qual o nome do nosso personagem? Saulo! Seu nome mais tarde veio a ser Paulo. E a história começa assim. Paulo, que antes era Saulo, era perseguidor dos cristãos, sabe? E um dia ele estava indo a caminho de Damasco para perseguir mais alguns filhos de Deus, juntamente com alguns companheiros de viagem, não é, tia Lide? Porque o legal da história é saber que Saulo, ele era soldado romano. E sabe o que ele fazia, crianças? Ele perseguia os cristãos. Pois é, ele além de perseguir, ele ainda colocava eles na cadeia, só porque acreditavam que Cristo era o Senhor. Pois é, só que nessa viagem que ele carregava consigo um documento dando autoridade a ele de prender os cristãos, algo inesperado aconteceu. Sabe o que será, tia Lide? De repente, uma luz veio sobre ele. Ele acabou caindo. Pois é. Sabe o que aconteceu? Os seus companheiros precisaram levantar ele. Mas antes que isso acontecesse, ele ouviu uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem está falando, Senhor? E a voz disse: eu sou o Cristo, aquele a quem você persegue. Gente, depois que essas coisas aconteceram, ele já não estava enxergando mais nada. Pois é, aqueles companheiros dele, que estavam com ele, simplesmente tiveram que levar ele pela mão até Damasco, chegando até a casa de Judas, que ficava lá na rua direita. Sabe o que aconteceu depois disso? Ele ficou 3 dias cego e nem comendo e nem bebendo nada. Até que na história entra Ananias. Esse homem estava orando lá em Damasco, quando Deus disse a ele: Ananias, tem um homem lá na casa de Judas, seu nome é Tarso, Saulo de Tarso, vá até lá. Ananias sabia de quem o Senhor estava falando, afinal de contas, a fama de Saulo era muito grande. Ele não aguentou e disse: Senhor, mas eu sei de quem se trata. Ele persegue os cristãos. Mesmo assim, ele obedeceu à voz do Senhor e foi até lá. Chegando lá, na rua direita, na casa de Judas, quando Ananias avistou Saulo, ele fez o que, tia Kelly? Ele impôs as mãos sobre ele, orou ao Senhor e imediatamente a visão de Saulo voltou ao normal. E a sua vida nunca mais foi a mesma, não é, tia Lide? Pois é, antes ele era um perseguidor dos cristãos. Depois daquele dia, ele passou a ser um cristão, isso mesmo. Ele era aquele soldado romano muito mau. Agora, eram os soldados que perseguiam Paulo. Pois é, Paulo! Porque depois dessa experiência, seu nome veio a ser Paulo, né, tia Kelly? É verdade. E essa história também nos mostra que quando Deus entra na nossa vida, muda completamente e para melhor. Pois é. Essa história é muito legal. E ela não termina aqui. Mais pra frente vamos contar mais sobre a vida de Paulo. Na verdade, ele pregou com alguns discípulos de Jesus. Fez muita diferença. Essa história tá lá onde mesmo, tia Kelly? No livro de Atos. Mas aí é uma outra história. Olha, não deixe de compartilhar essa historinha de hoje. Ela é muito importante. Que sejamos como Paulo, Isso aí, pregadores da palavra de Deus, tá bom? Um beijo, até a próxima história e não deixe de compartilhar, né? Te aguardamos, hein?